Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Piloto de lancha passa por cima de embarcação de pequeno porte, não dá assistência e 3 pessoas estão desaparecidas no Rio Negro. As famílias estão há mais de 10 horas no local acompanhando as buscas do Corpo de Bombeiros. As vítimas são 3 homens de uma mesma família, sendo 2 irmãos e um genro de um deles. Eles deixaram a comunidade onde moram, próximo a Manaus, para levar o pai, um senhor de idade, que passou mal no fim de semana. Porém, eles não voltaram para casa. Uma das vítimas é o agricultor Luiz Rodrigues de Souza, de 49 anos. Passava de meia-noite quando os 3 homens saíram do pontão, que é uma espécie de posto de gasolina flutuante, saíram no barco em direção à comunidade Ebenezer, mas quando chegou naquele ponto, uma outra lancha passou por cima deles, não deu chance de defesa e, o pior, não prestou socorro. Agora, os bombeiros continuam as buscas, mas por enquanto sem sucesso. A professora Marta Moraes, filha de uma das vítimas, afirma que tentou pedir ajuda do Corpo de Bombeiros logo nas primeiras horas após o acidente e teve dificuldades, porque, segundo ela, a guarnição fluvial não tinha combustível para se deslocar até o local do acidente. A situação que passavam para a gente era a falta de gasolina. Diziam que estava sem material, sem gasolina, e desde a manhã, da parte das 6 horas que nós estávamos aqui procurando uma pessoa para dar uma ajuda para a gente e nada, até esse horário, chegaram meio-dia aqui. A professora informou também que já há suspeitas sobre a lancha que causou o acidente na madrugada de domingo para segunda-feira. Nós estamos suspeitando de uma lancha aí, muita gente já falou qual é essa lancha. Nós vamos correr atrás dessa lancha, já sabemos mais ou menos quem é o dono, quem é a pessoa e vamos aguardar aí para ver o que... Não vai ficar impune? Não, com certeza não, são 3 pais de família, né? 3 pais de família, vai ser 3 famílias destruídas de uma vez só por impunidade, né? O Corpo de Bombeiros informou que não procede a informação de falta de combustível para atender a ocorrência registrada no 193. A corporação afirma ainda que as ocorrências de afogamento demandam tempo para a coleta de dados com familiares, testemunhas e equipamento dos militares. Procedimento padrão neste tipo de situação. E 4 são presos com 60 quilos de maconha no Porto de Manaus. Foram presos em flagrante Denis Cordeiro da Silva, de 22 anos, Junilson Franco Castilho, de 21, Paulo Barros da Silva Júnior, 19, e Rafael Vieira Braga Melo, de 21 anos, que dirigia o carro no momento da prisão. Com eles, foram apreendidos cerca de 60 quilos de maconha em 51 tabletes. A diretora adjunta do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, Tamara Albano, detalha que a droga vinha de Tefé. No sábado, nós recebemos a confirmação de que esse entorpecente estaria chegando em Manaus no domingo pela parte da manhã. Nós, então, montamos uma campana no porto privatizado e, por volta das 8 horas, esses indivíduos foram identificados em razão das características que nós já possuímos e eles se dirigiam a um automóvel que estava aguardando por eles no porto. Eles estavam com 3 malas e, ao colocar essas malas no automóvel, eles foram abordados. Dentro dessas malas tinham 51 tabletes de maconha tipo skunk e totalizando 60 quilos de entorpecente. Os 4, então, foram flagranteados pelo crime de tráfico de entorpecente e associação. Eles ainda disseram que receberiam, cada um deles, R$2.000 em razão do transporte dessa droga. Denis Cordeiro da Silva tem passagem pela polícia por roubo, Junilson Franco Castilho por homicídio e Paulo Barros da Silva Júnior por tráfico de drogas. Rafael Vieira Braga Melo não tinha nenhuma acusação. A droga apreendida seria para abastecer os pontos de tráfico na capital, segundo a diretora adjunta do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, Tamara Albano. Os 3 que estavam na embarcação já tinham passagem, um por tráfico, um por roubo e um por homicídio. Eles pertencem a alguma facção? Eles disseram que essa droga estaria vindo para Manaus para abastecer os pontos de droga aqui, mas não mencionaram nenhuma facção. Os 4 acusados foram encaminhados para audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis. Oposição tenta mais uma vez emplacar CPI da água para investigar serviços oferecidos pela Manaus Ambiental.
Nesta segunda-feira, mais um pedido de abertura de CPI foi protocolado pelos vereadores oposicionistas da Câmara Municipal para investigar os serviços de abastecimento de água da cidade. Desta vez, o autor da proposta foi o vereador Cícero Custódio, do PT. A Manaus Ambiental veio sexta-feira aqui para a audiência pública só contando mentira para a população e a gente vê que está sofrendo muito, falta água nos bairros todo dia, até 3 meses falta água nos bairros e vamos entrar hoje com a CPI da água. Para ser emplacada no Parlamento Municipal, o pedido de CPI precisa ter ao menos 13 assinaturas. Alguns vereadores, como Plínio Valério, do PSDB, e Everton Vanderlei, do PPL, já confirmaram que assinam o requerimento, assim que for encaminhado a plenário. A gente tem que encontrar o fato determinante para essa CPI, para esse pedido não morrer na origem, porque aí verão várias forças contrárias. Então a gente está elaborando para não errar na origem, mas que hoje há clima para a instalação da CPI sobre a Manaus Ambiental assim. Trata-se até de um caso de saúde pública, porque a partir do momento que falta água, faz com que esse comunitário tenha que fazer um reservatório para essa água e fazendo com que passe a criar um criadouro para o mosquito da dengue. Então, passa pelo processo de saúde pública que é deletério à nossa comunidade. Mas nem todos são favoráveis à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito às vésperas de um processo eleitoral, como destacou o vereador do PHS, Elisandro Bessa. Não é um momento oportuno, nós estamos num processo político para o governo do Estado. Eu acho que nós temos que ter muita prudência nisso. O prefeito Arthur Vigílio criou a agência reguladora. Vamos esperar uma resposta da agência reguladora no quesito de prestação de serviço, de qualidade, e efetivamente botar essa água na torneira da população, principalmente da Zona Norte, Zona Leste da cidade de Manaus. Então não é um momento oportuno, eu vejo assim, humildemente, para essa CPI. Em 2012, a concessionária que atende a cidade com abastecimento de água foi alvo de uma CPI que investigou o contrato com a venda da extinta Cosama. A CPI pediu na época intervenção no sistema de abastecimento de água, extinção da concessão, anulação do contrato com a Manaus Ambiental e o ajuizamento de ações contra 4 ex-prefeitos de Manaus no período de 1997 a 2012. Passados 5 anos, nada mudou e a concessionária continua atuando normalmente na capital. Tribunal Regional Eleitoral trabalha em ritmo acelerado para a realização das eleições suplementares, mesmo com a Assembleia Legislativa tentando eleições indiretas. Com o calendário estabelecido, o Tribunal Regional Eleitoral acelera o ritmo para a realização das eleições suplementares, mesmo com a tentativa da Assembleia Legislativa de realizar eleições indiretas. Segundo o diretor do TRE Amazonas, Messias Andrade, o órgão atende à determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Que vai haver eleição direta. Até os próprios indicativos do Tribunal Superior Eleitoral nos garantem que vai ter eleição direta. Agora, se prosperar a eleição indireta, deixamos de fazer o que nós estamos fazendo, as tratativas, e passamos a voltar nossos esforços para a biometria em todo o estado. Messias destaca os valores que devem ser liberados ainda esta semana. Passamos na semana passada um planejamento de execução orçamentária para o primeiro turno e para o segundo turno. Sexta-feira o diretor-geral do TSE sinalizou que esta semana deve sair a portaria com a liberação de recursos e até sexta-feira nós já vamos ter recursos para fazer as contratações. Primeiro turno, inicialmente, nós estamos trabalhando com um valor de 13 milhões e caso venha a ocorrer o segundo turno, a gente está falando em torno de mais de 9 milhões de reais. E o TSE também vislumbrou na semana passada a possibilidade do nosso tribunal fazer as tratativas diretamente com o Ministério da Defesa para que as forças federais atuem nesse pleito. O eleitor que tiver pendência junto à Justiça Eleitoral tem até o dia 7 de junho para comparecer até a sede do órgão. Depois dessa data, só a partir do dia 15 de setembro é que os serviços serão restabelecidos. O Tribunal Eleitoral já se organiza para o início da propaganda partidária, que já tem data para começar conforme o calendário já estabelecido. As convenções ocorrem de 12 a 16 de junho. Os pré-candidatos que ocupam cargos públicos devem pedir afastamento com prazo de 24 horas após o anúncio do nome na convenção do partido. De 20 de junho a 4 de agosto, a campanha já é permitida nas ruas. Nas televisões e rádio estarão liberados a partir do dia 10 de junho a 3 de agosto. As fiscalizações também ocorrerão durante todo o pleito.
Há 2 semanas do Dia dos Namorados, o comércio estima o crescimento aproximado de 1,6% nas vendas. A média de investimento do presente deve ficar em torno de R$ 90. A pesquisa foi divulgada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, CDLM. A expectativa de crescimento é 1% maior em relação ao ano passado, que foi de 1,5%. Em 2016, a média de gastos nas compras chegou a pouco mais de R$ 86. Neste ano, a pesquisa da CDL ouviu 550 pessoas entre 2 a 5 de maio. A expectativa de compras deve injetar no mercado uma receita bruta de aproximadamente R$ 46 milhões. De acordo com o levantamento, perfumes e similares estão entre os presentes mais procurados pelos consumidores, com 18,9% das intenções de compras. Em seguida, tem o setor de vestuário, com 14,7%, calçados e acessórios, com 13,1%. Os eletroeletrônicos ficaram na quarta posição na intenção de compras. Smartphones e tablets tiveram 10,9% da intenção de compras, seguido de joias e relógios, com 5,2%. A pesquisa apontou ainda que 41,2% dos consumidores vão buscar os presentes no centro da cidade. Em seguida, 36,1% vão fazer suas compras nos shoppings de Manaus e 7,4% farão suas compras no comércio dos bairros em que moram. O Ministério Público Federal pode entrar com processo de responsabilização contra a União para que medidas em favor dos índios Uarau sejam tomadas. A medida foi anunciada durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira na sede do Ministério Público Federal no Aleixo. Estiveram presentes na reunião a defensora-chefe da Defensoria Pública da União no Amazonas, Lígia Prado, o analista pericial e antropólogo Pedro Moutinho e o procurador da República, Fernando Merlotto. Na oportunidade, foi apresentado estudo antropológico detalhado sobre a história dos índios Uarau, violação de direitos, a vinda e acolhimento deles em Manaus. O procurador Fernando Merlotto frisou as ações efetivas dos poderes públicos municipal e estadual, mas salientou que pode ser necessário ajuizar uma ação para que a União também tome providências de sua responsabilidade, como a implementação de uma política de acolhimento, não só para os índios Uarau, mas para todo e qualquer estrangeiro. Da União, não recebemos efetivamente uma resposta oficial e a gente está aguardando, foi como eu coloquei, até a próxima semana a gente aguarda essa resposta sobre o repasse de recursos, sobre essas pendências que estariam quanto ao reconhecimento da emergência no município pela União, sob pena de a gente não ter outra saída a não ser efetivamente judicializar a questão e pedir ao Poder Judiciário esses repasses e que a União preste o auxílio adequado, não só na questão do abrigo, quanto também na questão do auxílio a uma política de imigração efetiva aqui no Estado. O procurador fez questão de destacar também o porquê da necessidade de dar abrigo aos venezuelanos, enquanto muitos são pela extradição deles. O que está acontecendo? Uma crise sem precedentes na Venezuela, em que se falta recursos, e a solução pode ser: fechamos as portas e deixem eles morrer de fome, ou então abrimos as portas e acolhemos da melhor maneira possível, partilhando nossos recursos que são escassos, mas fazendo o que o povo brasileiro é conhecido por fazer, por acolher as pessoas, por ser um povo acolhedor. E acredito que isso pode ser tanto pessoal, como a gente vê a solidariedade dos diferentes grupos, religiosos ou não, que vão lá dar o apoio, quanto institucional. O governador confirma cortes e renegociação de contratos com fornecedores para possibilitar funcionamento do hospital e pronto-socorro Delfim Aziz, localizado na zona norte da cidade. Durante visita à Central de Medicamentos do Amazonas, o governador interino do estado, Davi Almeida, confirmou que fará cortes e a renegociação de contratos com os fornecedores do estado. O objetivo é economizar durante 4 meses. O dinheiro excedente deve possibilitar o funcionamento integral do hospital e pronto-socorro Delfim Aziz. Estou com algumas pessoas, o controlador geral do estado, os técnicos do estado, nós estamos analisando alguns contratos. Alguns contratos nós vamos diminuir substancialmente, porque nós queremos priorizar a questão da saúde. Outros contratos nós vamos rescindir, nós vamos destratar. Com esses contratos que serão repactuados, serão destratados, serão cancelados, nós queremos abrir o Delfim Aziz, que temos só no Delfim Aziz 11 centros cirúrgicos. E nós queremos dar esse dinamismo, buscar dessa forma a solução
próprios problemas da saúde. Nesta segunda-feira, as primeiras remessas dos medicamentos adquiridos pelo Estado começaram a chegar à SEMA, a Central de Medicamentos do Amazonas. Ao todo, o governo do Estado está investindo mais de 50 milhões de reais na ampliação do estoque para abastecer as unidades de saúde da capital e do interior, como mencionou o governador Davi Almeida. Só com essa compra de laboratórios públicos, nós estamos economizando de 35% a 40% dos valores que estão sendo negociados atualmente. Temos também, está sendo gasto hoje, R$1.200.000 num procedimento, acho que é gasometria. Nós já temos um fornecedor chegando, uma pessoa que vai chegar, que vai reduzir esse custo mês, de R$1.200.000 para R$600.000, 50%. Nós queremos fazer do uso do dinheiro público, racionalizar esse recurso. A ação feita pelo Estado faz parte do Plano Emergencial da Saúde, anunciado neste mês, que visa zerar em 90 dias as filas de espera para exames médicos na rede estadual de saúde. A expectativa é de que mais de 130 mil pessoas que estão em filas de espera e outras 7 mil que aguardam cirurgias sejam beneficiadas com o pacote de medidas adotadas pelo governo do Estado. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista arrecadou 6 milhões de reais em acordos. A terceira Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, realizou 760 acordos no período de 22 a 26 de maio. Os números são inferiores aos do ano passado, quando 910 tratos foram fechados. A juíza do trabalho da 7ª Vara, Edna Maria Fernandes Barbosa, coordenadora da semana em primeiro grau, justifica que o momento turbulento que o país passa prejudicou o serviço. Que atendeu apesar do atual cenário político do país, que influi diretamente na economia. O ano passado nós alcançamos o número de 910 acordos e cerca de 9 a 10 milhões de reais em pagamento. Este ano nós chegamos a 760 acordos e cerca de 6 milhões de reais em pagamentos. Então, apesar de toda essa dificuldade, o empresariado, os empregadores entenderam que conciliar ainda é o melhor caminho. A juíza destaca que varas de Manaus, interior do estado, e 3 de Boa Vista, Roraima, participaram da Semana de Conciliação, que resultou em mais de 6 milhões de reais em acordos. A nossa jurisdição, do TRT da 11ª Região, é o Amazonas e Roraima. Então, aqui no Amazonas, tivemos as 19 varas envolvidas, 10 varas do trabalho no interior e 3 varas em Boa Vista, em Roraima. Todos os gabinetes dos desembargadores aqui do nosso regional e toda a fase de execução. No total, foram agendadas 2.873 audiências para a conciliação de processos em 19 varas do trabalho de Manaus. Donos de postos combinam queda no preço da gasolina e consumidor fica ainda mais desconfiado de ser surpreendido com o aumento. O preço do litro despencou na sexta-feira e no domingo chegou a R$ 3,08 no posto da Torquato Tapajós. Em toda a cidade, vários postos acompanharam a queda no preço. A maioria vendia o litro a R$ 3,09, como no posto da Avenida André Araújo, no Aleixo. Essa é a segunda baixa consecutiva no mês do preço da gasolina na capital e resultou em filas para abastecer os carros. Todos queriam aproveitar a oportunidade e encher o tanque do veículo e pagar menos por isso. Antônio Carlos Santos disse que pagava R$ 100 por dia para rodar 200 quilômetros e agora está gastando R$ 70, uma economia de R$ 30 que ele espera que permaneça. Se tiver surpresa desagradável depois, Pois é, né? A gente espera que permaneça, né? A maioria dos motoristas ouvidos pela reportagem também demonstrou desconfiança com o barateamento repentino e a possibilidade de um grande aumento. Foi o que destacou o militar Cláudio Silva. Tá muito fácil. Com certeza daqui a pouco, daqui a 3, 4 dias, tá voltando a ser 3,80 e tal, quase R$ 4 aí o litro. É muito caro.
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcool e Gás Natural no Amazonas, Sindicam, informou que os descontos não são generalizados e estão beneficiando alguns postos e outros não. Os valores devem permanecer nesse patamar por até 3 semanas no máximo ou no mínimo mais uma semana, o que é imprevisível devido ao término do estoque e de que seja feita uma nova negociação. Com a chegada do verão amazônico, também é comum o começo das queimadas em terrenos abandonados. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, já começa a se preocupar com o período de sol intenso, que junto com ele também vem as queimadas, que tradicionalmente são praticadas por boa parte da população, principalmente nos bairros mais populares, que têm o hábito de queimar o lixo no quintal de casa. O secretário da SEMAS, Antônio Nelson Oliveira Júnior, explica como vai funcionar a campanha deste ano. E o nosso interesse é orientar todas as pessoas, criar a vontade da gente ter dentro das comunidades voluntários para trabalharem junto com a gente. Em 2016, foram registradas 425 denúncias de focos de incêndio. Desses, 82% foram atendidos pela SEMAS. A meta este ano é ultrapassar o número. E a gente subir uma estatística do ano passado de 82% de atendimento para 100% de atendimento e a gente conseguir aí que a cidade se equilibre. A SEMAS disponibiliza o 0800 092 2000 para Disque Denúncia, além de todos os números da Secretaria disponíveis no site www.semas.manaus.gov.br. As ocorrências são atendidas por um fiscal e um educador ambiental. A campanha será lançada durante a Semana de Meio Ambiente, que será de 3 a 10 de junho, como explica o secretário. Teremos várias atividades. Nesse fim de semana, a maioria delas concentrada no Parque do Mindu, que é um parque central e o maior parque urbano que a gente tem, né? A gente começa com uma programação no dia 3. No dia 3 vai ter abertura, já vai ter uma mostra de dança, algumas ações de educação ambiental, atividades com crianças. E em seguida a gente tem a corrida ecológica, que é a primeira nossa também. Ela vai ter várias etapas aí ao longo do ano. É numa trilha totalmente coberta por árvores, muito bonita. A gente preparou o parque para isso. Em sua estreia, o quadro Ruas da História apresenta a Rua Eduardo Ribeiro. O quadro Ruas da História revela alguns detalhes da vida do ex-governador Eduardo Ribeiro. Ele dá nome a uma das mais importantes ruas do Centro Histórico de Manaus. Ruas da História, com Andréa Vieira. Uma das mais conhecidas, frequentadas e lembradas pelos moradores de Manaus, a Avenida Eduardo Ribeiro era a antiga Avenida do Palácio. Ela atravessa as principais ruas do Centro Histórico e se tornou um centro comercial com a implantação da Zona Franca de Manaus em 1967. Praticamente toda a extensão da avenida, dos dois lados, é ocupada por estabelecimentos comerciais. O nome Eduardo Ribeiro é em homenagem ao governador responsável pelas transformações urbanas, pois sua administração aconteceu no período de maior arrecadação do estado, de 1892 a 1896. Eduardo Gonçalves Ribeiro foi um dos mais importantes governadores do estado do Amazonas. Tinha menos de 30 anos quando esteve à frente da administração do estado no início do período republicano. Ele foi responsável por obras que se tornaram símbolos de uma cidade moderna. Visionário, idealista, um homem à frente de seu tempo. Eduardo Ribeiro foi um maranhense que mudou a história de Manaus. Ele chegou à cidade em 1887 e 3 anos depois assumiu pela primeira vez o cargo de governador do Amazonas. O jovem governador outorgou a primeira Constituição do Estado em 1891, mas foi em 1892, já na sua segunda administração, que as coisas começaram a avançar e grandes obras foram executadas. Nesse período foi levantado o reservatório do Mocó
Erguida a ponte de ferro Benjamin Constant, aquela que corta a Avenida 7 de Setembro e liga as duas margens do Igarapé do Mestre Chico, no centro da cidade. Foi no governo de Eduardo Ribeiro que as obras do Teatro Amazonas foram retomadas depois de anos paradas. O Palácio da Justiça, um dos mais nobres edifícios públicos de Manaus, começou a ser construído em 1894, na gestão de Ribeiro. Eduardo Ribeiro foi também o responsável pelos operários maranhenses que deram origem à comunidade do Barranco e que hoje é o segundo quilombo urbano do país, localizado na Praça 14 de Janeiro. A casa onde Eduardo Ribeiro morou hoje é um belo museu e está situado no centro de Manaus, e lá é possível encontrar detalhes da vida do maranhense. A morte de Eduardo Ribeiro até hoje é uma incógnita. Oficialmente, ele teria cometido suicídio, mas para muitos estudiosos, o governador teria sido envenenado numa ação de inimigos políticos. Sem deixar herdeiros, o doutor Eduardo Gonçalves Ribeiro morreu no dia 14 de outubro de 1900 em sua chácara, onde hoje é o mesmo local do Centro Psiquiátrico na Constantino Neri. Eduardo Ribeiro, um nome nas ruas da história. Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta segunda-feira, acesse o nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/tvtiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação, 3616-3800. Muito obrigado por sua companhia, uma excelente noite. Até amanhã.